O Supremo Tribunal Federal analisa um recurso que pode mudar o entendimento firmado pela Corte em 2018 acerca da cobrança de contribuição sindical de trabalhadores não sindicalizados. Esse recurso foi movido pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas da Grande Curitiba e está sendo analisado no plenário virtual do Supremo desde sexta-feira. O julgamento deve ser concluído até segunda-feira da semana que vem. O relator, ministro Gilmar Mendes, mudou seu posicionamento e decidiu votar pela constitucionalidade da cobrança, desde que os trabalhadores tenham garantido o direito de se opor ao pagamento. Segundo ele, seu entendimento anterior poderia significar o enfraquecimento das estruturas sindicais, que ficariam sobremaneira vulnerabilizadas no tocante ao financiamento de suas atividades. A mudança de Gilmar Mendes aconteceu após o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que sugeriu a constitucionalidade da cobrança, desde que garantido o direito de oposição dos trabalhadores. Até o momento, somente os 2 ministros apresentaram seus votos no sistema do plenário virtual do STF. Quer começar, Raquel? Olha, Felipe, na verdade, o que está acontecendo aí é a gente vai precisar ver isso com mais detalhe, mas está tentando se encontrar uma nova forma de financiar os sindicatos. E, na verdade, você está usando essa discussão no STF para fazer algum tipo de volta do imposto sindical. A gente está vendo muitos casos que foram decididos no Congresso Nacional subirem para o Supremo Tribunal Federal, né? A gente viu isso acontecer com a lei das estatais, agora o julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Dias Toffoli, depois daquele acordo entre o Lula e o Rodrigo Pacheco, vamos ver se isso vai ser votado no Senado, mas há outras iniciativas que acabam indo por lá, porque só para lembrar aqui um pouco da cronologia, o fim do imposto sindical foi aprovado, na reforma trabalhista que foi aprovada durante o governo do Michel Temer, ou seja, aprovado no Congresso Nacional. Agora o Supremo Tribunal Federal está julgando a constitucionalidade e no momento em que há muita pressão para a volta do imposto sindical, mas de uma maneira um pouco mais flexibilizada. Esse tema foi um tema muito forte na campanha, né? Uma possível reviravolta na reforma trabalhista proposta pelo Temer, da volta do imposto sindical, foi muito combatido. O Lula se comprometeu que não ia fazer isso. E não tem clima no Congresso Nacional para você aprovar esse tipo de coisa. Não tem espaço ali dentro para você aprovar qualquer volta na reforma trabalhista ou a volta do imposto sindical. Então, você está fazendo essa discussão no STF, como você está fazendo por outras coisas, como, por exemplo, a lei das estatais. É isso. E aí você vai buscando outras maneiras de trazer de volta o imposto sindical. Então vai ser na contribuição, na negociação, só que a gente sabe que muita gente não é sindicalizada, e aí acontece a negociação, as pessoas nem ficam sabendo, enfim. Eu acho que assim, a pauta do imposto sindical, a fim do imposto sindical foi um baque muito grande para os sindicatos, reduziu a receita deles brutalmente, era natural que isso voltasse no governo Lula. Só que foi uma questão que foi escondida na campanha, você não tem um Congresso favorável a essa discussão, e aí você vai buscando maneiras de contornar isso para tentar atender esse objetivo. Não é o mais correto. O mais correto seria você voltar, então, e debater isso no Congresso Nacional novamente. E aí o governo tem os votos no Congresso Nacional para aprovar a volta de um tipo de imposto sindical? Garantidos, não. Está tentando construir uma base parlamentar nesse momento, mas talvez não saiba até que ponto tem garantido a aprovação de uma pauta sensível. Então, por que se joga certas discussões para o Supremo Tribunal Federal? Porque os ministros do STF não têm mandato de político que precisa e depende da popularidade para se reeleger e continuar no poder. Os políticos têm. Então, se tem uma pauta que repercute mal para eles, eles podem ficar inclinados a não votar favoravelmente. Agora, os ministros do STF não estão preocupados. Então, muitas vezes, se tem essa articulação, essa manobra política de jogar para o Supremo resolver, aí o desgaste fica para o Supremo, ninguém vai perder o cargo por causa disso, e os parlamentares lavam as mãos. Joel, o que você acha dessa... Pois é, uma tentativa de ter vitórias políticas sem, de fato, fazer a política democrática brasileira, né? Então, uma discussão é muito ruim institucionalmente para o Brasil que esteja no Supremo, mas não é a primeira vez também. Tudo hoje em dia a gente está decidindo, né? Não nós, é decidido no Supremo Tribunal Federal.
E eu digo mais, a discussão sobre o imposto sindical ela é legítima, porque o modelo que imperava antes, ele era totalmente espúrio, era sindicatos ganhando rios de dinheiro para não fazer rigorosamente nada. Mas o zero contribuição sindical, ou seja, só paga quem quer, cria um problema que os economistas chamam de free rider. O sindicato pode beneficiar todos os trabalhadores, mas paga quem quer, então poucos pagam. Então, existe uma questão real a ser debatida, mas ser debatida onde? Ser debatida no Congresso. A gente discutiu uma proposta aqui um tempo atrás, os trabalhadores só pagam então do que o sindicato adicionar ao salário deles. Seria uma saída, melhor que a anterior. Mas pela via do Supremo, enfim, todas as discussões se tornam inúteis. Vai sair da cabeça dos nossos ministros. Janaína? E a tendência é piorar, porque como o presidente Lula, né, vai ter a possibilidade de indicar vários, a chance de ter um Supremo ainda mais alinhado com as pautas que o presidente não consegue, vamos dizer, implementar no Poder Legislativo, a chance é muito grande. Então, agora cabe aos membros do Poder Legislativo, de alguma maneira, se fazerem respeitar, né? Hélio Beltrão, para arrematar. Tapetão. Estão querendo passar as coisas no tapetão do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que a gente, infelizmente, já não fala mais só de ativismo judicial, que é o que vem acontecendo há muito tempo, mas eu acho que a gente está transbordando para a autocracia do judiciário. E, Janaína, muitas vezes a gente vê o argumento de que o Supremo tem um dever ali contra-majoritário, né, que se diz no jargão jurídico, mas às vezes a gente tem a sensação, eu fico com essa sensação, de que aquilo que os ministros da atual composição consideram que o Congresso não está resolvendo e que na cabeça deles deveria estar sendo resolvido, eles vão e metem a colher nessa cumbuca. E, obviamente, você tem iniciativas políticas e os políticos, a gente sabe que tem acesso a ministros do Supremo também para conversar, para ver qual é o melhor caminho. Então, não parece que eles estão se metendo em coisa demais que deveria ficar com os senadores e deputados federais? Sim, e de certa forma, né, existe, vamos dizer assim, entre aspas, né, uma culpa de quem se mete, mas também uma culpa de quem não se impõe. Porque toda vez que um deputado, um senador, atravessa a rua para ir pedir para o Supremo resolver um problema da casa, ele está se infantilizando, se apequenando. E o outro poder se agiganta. Então, assim, é uma situação grave, né, que vem piorando ao longo do tempo e os membros do Poder Legislativo não fazem nada, né, para mudar. Eu realmente não sou favorável no mérito, né, aos votos que vêm sendo prolatados, mas me preocupa muito mais o fato de uma situação que acabou de ser deliberada por meio legislativo ser alterada por decisão judicial. Né? E não tem um deputado, um senador que fale, que pelo menos questione. Ou seja, aceitando. Eu estava tentando trazer aqui os dados, mas até 2019 eram quase 17 mil sindicatos ativos no Brasil. Eu queria lembrar aqui o valor, porque eram bilhões de reais que acabavam sendo escoados para esses sindicatos em razão dos impostos. Como o Joel falou, você não precisava mostrar serviço para os trabalhadores daquela categoria, você já recebia o dinheiro. Então, assim, era um dinheiro muito fácil, né? E agora, diante da pressão, porque os sindicatos ficaram sem, você tenta encontrar uma modulação, mas assim, não está muito claro para mim que realmente vão prestar algum tipo de serviço para merecer aquele dinheiro. Uma boa pergunta, Felipe, mas criou-se uma dinâmica que é da democracia, né? Tinha uma situação anômala, tiraram a situação, então secaram para os sindicatos. Bom, será que foram longe demais? Dá para discutir alguma outra saída que talvez faça sentido.